Legado do Rei está chegando com muitas histórias do Edson, resenhas do Pelé, do Dico, do Gasolina, Julião. Tem mais algum, Flavítia? Não, acho que não, Bolitas. Por enquanto. Por enquanto, né? Porque vai que as pessoas... Vai que um convidado venha com uma novidade, né? Pode ser, tem tanta história, né? Tem, né? Tem. Assim como tem história, o pôster da Placar. Você, torcedor São Paulino, a gente sabe, não tá tão acostumado a gritar é campeão, né? Fazia tempo que não ganhava, mas tem o pôster agora nas bancas. Olha que legal esse material da Placar. A Flávia ficou braba, ela é São Paulina. Olha aqui, ó, um trabalho legal. Quando o time é campeão, a gente compra o pôster, põe na parede, no quarto. É bem legal, tá na banca. Corre lá na banca próxima, São Paulino, esse trabalho legal da Placar. Assim como também está a Placar desse mês, Renato Augusto. Olha aqui, ó, a Flávia... Flávia, você gostou da revista do Renato Augusto? Gostei. Tá bem legal. E Tá você gostou bem do legal. pôster? Super, já tá grudado lá no armário do Arthur. Tá vendo? É. O Arthur, ele conhecia o pôster da Placar, não? Não conhecia, Não, conhecia, né? porque o São Conheceu Paulo, agora. fazia tempo que o Olha. São Paulo não ganhava. Mas vamos falar do nosso convidado, né, Flavítia? Vamos, por favor, É melhor, né? Muito melhor. É, mas a gente precisa ajudar a vender o pôster. Vamos lá. Quem é? Não fica constrangida, tá bom assim. Quem é um convidado especialíssimo, né? Bola, convidado especialíssimo, um querido. E o mais legal desse convidado, que assim, o que ele vem trazendo é muito diferente do que, não que os outros não sejam, pelo amor de Deus, mas a forma que ele vai contar a história do meu pai é demais. Ele vai transitar pelo Edson, pelo Pelé. E pelas joias. Tem joia? Tem joias. Ele é uma joia, né, Ele é uma Flavítia? joia, é uma graça, né? Estamos aqui com o Celso de Campos Júnior, jornalista. Celso, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Seja bem-vindo. Beijo, Celso, prazer. Eu que agradeço vocês, Bola, Flávia. Muito legal estar aqui, um prazer para falar desse ícone, desse homem, né, que vocês têm trazido o legado dele e que eu tive o privilégio de, por uma janelinha, em alguns momentos, ouvir e vou dividir aqui com vocês com muito prazer. Que ótimo. E você, deixa aí o seu like, aciona o sininho e faz o quê, Flavítia? E, por favor, ó, o Aviãozinho. aviãozinho, Vamos manda, pro aviãozinho. compartilha com um monte de gente, Até saiu né, um Bola? ponto aqui que o avião passou. É o legado do rei, para quanto mais gente, melhor. Celso, conta um pouquinho pra gente da história do livro As Joias do Rei, Pelé. Como nasceu a ideia? Essa ideia, brilhante, por sinal, né? Porque agora eu tenho que falar, gente, eu, bem, assim, vi aquele quartinho cheio de coisa, cheio de pó, e tinham muitas relíquias ali, né? E ele fez uma coisa sensacional, que no final das contas é o meu preferido, e o do meu pai também, que ele amava esse livro. Peraí, antes de você responder, ninguém limpava o quartinho, Não, mas cheio que- de pó? Então, mas é que você não faz ideia, a quantidade de coisa. Não, tava arrumadinho. É a mulher exagerada olhando aquela bagunça, entendi, né? entendi. Mas limpavam, Não, né? tava limpinho, sim, mas tinha muita coisa. Muita, né, Celso? Porque não era um quartinho, Não, era não quase era um um quartinho, ginásio. era um Era quase um ginásio para guardar todas as coisas que o Pelé ganhou na carreira. Exato. Prêmios, troféus, depois de encerrar a carreira, placas. Imagina o espaço. A estátua dele, uma que tava no Museu Tussauds, né? Isso, Tava isso. lá, tamanho natural, assim. Era que tava na porta do elevador? Não, Não, aquela é essa que outra. tá no mausoléu. Aquela é outra, é. Celso- E essa estátua tem história também, eu vou contar aqui. Tem. A estátua um dia andou. O quê? A estátua andou um dia. Olha aí, gente, eu tô falando aí, ó. Ele ganhou muita coisa depois que parou? Muita coisa, né? Mais do que quando ele jogava? Acho que assim, quando a gente começou a ver o material, né, e ele guardava cartões de fidelidade da companhia aérea. Você tinha Legal. assim quilos e quilos, assim, impressionante. E por onde ele passava, ele recebia alguma coisa e o mais legal, ele guardava tudo, né? Ele guardava tudo, ia para esse quartinho que não era um quartinho, que era assim, era realmente um espaço enorme. E sob a supervisão, acho que do Rogério. Do né? Rogério O Rogério Zilli, Zilli. nosso Um beijo meu pro primo, Rogério, né? Isso. Casado com a minha prima, Dani, mais um beijo. Ele também tem um programa, ele veio, está gravado, Já. né? O Legado do Rei com Rô. Vamos trazer o Rogério depois do Celso. Exatamente, porque parte tá lá Exatamente. na memória Olha, bilhete você- do Santos. Você é Exatamente. brilhante. Tá vendo? É. Por isso que eu te trouxe. É, por isso. O Rogério, na verdade, ele começou esse projeto junto com o José Luiz Tarran, da Realejo Livros, lá, que é uma editora lá de Santos,
que eles são amigos lá também há muito tempo, e há muito tempo eles tinham essa ideia de fazer um trabalho, um livro, né, que envolvesse a memorabilia do Pelé. Né? Porque é isso, é muita coisa. São coisas guardadas desde 1940. Tem peças aqui que são da infância do Pelé. Que é do Dico, não é do Pelé. Exatamente. Tem coisas do Dico, então. Antes dele ser Pelé, pensar ou imaginar que ele seria. E ele lembrava dessas peças? Lembrava assim. Então, a ideia era isso, era um livro que chamava-se As Joias do Rei Pelé. Né? A ideia dos dois era fazer um trabalho com isso, e já tinha nome, As Joias do Rei Pelé. Então, assim, a ideia era ir lá, né, nesse tesouro, lugar riquíssimo, cheio de coisa, e tentar pegar... a sala dos troféus, que a gente chamava. Isso, a sala de troféus, e pegar peças que ajudassem a contar a história do Pelé em livro. E aí eles me chamaram, né, para ajudá-los nesse projeto e para tentar identificar e construir uma linha narrativa, como que a gente vai contar a história do Pelé pelos objetos. Então, e a gente passou, então, uma semana na casa do Guarujá, onde ficavam essas salas dos troféus, com o Rogério como Cicerone, mostrando tudo, e eu como jornalista querendo xeretar tudo, querendo ver tudo, absolutamente tudo. Foi o terror dele, abre essa caixa, abre essa. Não, mas aqui não tem nada. Mas eu quero ver mesmo assim. Exato. Não tem como, né? Para selecionar algumas peças, parte do projeto a gente teria o depoimento do Pelé em um segundo momento, a partir do momento que a gente escolhesse, né, um determinado número de peças, e aí a gente ia poder entrevistar, ia conversar com o Pelé a respeito dessas peças. Então, assim, o primeiro momento desse trabalho foi justamente uma semana, né? A gente ficou hospedado lá no Guarujá todo dia, ia de manhã e voltava já à noite, tendo olhado tudo. E assim, para quem gosta de futebol e para quem sempre foi um fã do Pelé, como eu, né, que sempre teve a referência do Pelé como, né, um moleque que gosta de jogar bola, que acompanhou desde pequeno, vidrado nos ídolos. Ouvi muito do meu pai, o Pelé. Assisti, né, gastei a fita do Isto é Pelé, o documentário, né, que meu pai cansou de alugar, meu pai e minha mãe de alugar na videolocadora, né, de ler as histórias do Pelé contadas pelo Nelson Rodrigues, né, que foi o cara que melhor contou o Pelé com aquele encanto. Então, assim, isso no imaginário de uma criança, né, a gente leva como adulto, né, leva tudo isso. Então, foi um privilégio muito grande. E aí, depois disso, a gente ia conversar com o Pelé. E o que eu achei mais legal, né, assim, que apesar do livro se chamar As Joias do Rei Pelé e ter na capa a Jules Rimet, que é o principal objeto, né, ganho pelo Pelé, que inclusive ele ganhou, essa Jules Rimet que tem na capa do livro, é uma Jules Rimet que não foi derretida, foi ganha pelo Pelé como o melhor jogador da Copa do Mundo de 70. O Brasil ganhou uma. E ele ganhou outra. E ele ganhou outra. Ele ganhou outra, uma Isso é Jules uma Rimet curiosidade legal. Eu não sabia, confesso que eu não sabia. E havia ganho isso em 70. Isso em 70. E isso estava, né, Essa nem o Michelete sabia. O Michelete fala que sabe tudo, a gente sabia também. E a emoção de você ver uma Jules Rimet na mão é tão grande que a gente fez um 360 dela. Porque você já viu a Jules Rimet de costas? Não. De lado? Né? Eu tenho que me exibir e falar que sim, e peguei a Jules Rimet na mão, quase desmaiei, confesso que é muito emocionante, Foi em Brasília, Flavinha? Foi em Brasília, com teu time, por sinal. Por sinal, com teu time, graças a ele. Mas agora, vocês não mexiam nas coisas dele? Não. Ele tinha ciúmes dessas coisas? Não, ciúmes não. Não? Não. Se as pessoas... Não, muito pelo contrário, ele sempre levava as pessoas para entrar, né, na sala dos troféus dele. Ele levava os amigos para verem. Às vezes ele ia sozinho, vocês já pegaram ele alguma vez sozinho, indo para lá, tentando reviver algum momento? Não, acho que não, Bola, não posso responder essa sua pergunta. Porque eu não estava lá 360 dias por ano, né? Pode ser que até tenha acontecido, mas quando eu estive lá, não, sempre era para levar alguém, para mostrar, entendeu? Ele sentia o privilégio, né? O privilégio, exatamente. E em outros momentos ele era saudosista com algumas outras coisas? Sim. Era? Sim. Adorava contar as histórias lá de Bauru. Do Dico. Do Dico. Quantas peças mais ou menos tinha? É incalculável. É incalculável. Incalculável. A gente selecionou 200 peças para o livro,
que estão, né, catalogadas. Até no fim do livro tem uma descrição, cada uma, porque o livro, no fundo, ele é um livro de fotos, né, e quase um livro de arte, porque a gente, como vocês viram aqui, a Jules Rimet, fotografamos, né, todos os lados, o rádio do Dondinho também, né, que é um objeto mitológico quase, né, e estava lá. E a gente vai passando aqui, tá passando a imagem do... Quando você vai falando, ficam passando as fotos, viu, Celso? Pode ficar tranquilo. Então, assim, uma coisa que é muito interessante, que no trabalho que a gente fez, eu vi que, você me perguntou, Pelé é saudosista, ele gostava de ver, assim, o que mais tocava o Pelé não eram as joias do rei, mas era os objetos que lembravam o plebeu, que lembravam o Dico e que lembravam o Edson. Tanto que uma coisa que acho que assim, o Pelé ficou super feliz, porque para a Jules Rimet é o grande objeto do Pelé. Mas a verdadeira capa do livro para o Pelé está dentro, que é a caixa do engraxate. A caixa do engraxate, é. E, no menor também tem? No menor não tem. Só para explicar, essa é uma primeira edição lançada em 2013 e depois é uma segunda edição em 19. 19 em homenagem ao milésimo gol. Exato. Tá. O conteúdo dos dois é o mesmo? É o mesmo. É mais difícil encontrar esse hoje? Essa aqui está esgotada. Eu imagino que o custo para fazer deva ser muito maior do que... Sim. E ele assim, participou, né, de cada... Depois que a gente fez essa sessão fotográfica, quando a gente fez a entrevista, ele se envolveu de tal forma de saber o que a gente tinha fotografado, de como a gente ia contar. A entrevista que a gente tinha 1 hora para falar com o Pelé, acabou durando 4 horas. E o Pelé, assim, sempre... assim, super disposto e lembrando e se emocionando, como várias vezes vocês já contaram aqui, né, que ele se emocionava com as coisas. E para mim, né, assim, poder participar disso foi um privilégio assim único e que guardo para sempre, e por isso que quero dividir também, porque assim, acho que as pessoas não conhecem o Pelé, o Edson. Eu acho que assim, quem teve esses momentos com ele pode dividir, porque aí as pessoas podem ir entendendo aos poucos o tamanho desse cara. Não só no futebol, mas na vida brasileira e mundial. Eu faço questão de falar. Você percebia durante a entrevista a hora que ele era Edson e a hora que ele era Pelé? Sim, porque ele... você perguntou também, Bola, assim, você acha que ele tinha alguma, né, vontade de reviver e tal? Ele gostava todo momento de trazer de volta, né, esses momentos com a mãe, com o pai, com os amigos. Todo momento, assim, ele lembrava das pessoas, incrível, assim, o Pelé, claro, sempre foi o protagonista de tudo, mas a todo momento que ele contava uma história, ele lembrava dos amigos, ele lembrava dos companheiros do time, ele nunca fez nada sozinho, né? E sempre dividia os méritos, né? Quando ele conta a passagem do milésimo gol, que foi, aqui vocês já falaram também, que foi a única vez que ele tremeu, que tremia as pernas, eu tinha que fazer aquele gol. Ele lembra exatamente de tudo que aconteceu, de todas as pessoas, né, que estavam. Então, assim, ele era um cara que tinha ele carregava muito com ele, né, assim, anos e anos e anos depois, tudo que as pessoas que estavam com ele o ajudaram a proporcionar. Isso é incrível para um cara do tamanho dele. E as pessoas que estiveram com o Edson, né? Também. Talvez essa proximidade maior. Porque uma coisa é se aproximar do Pelé era fácil. Fácil no sentido de gostar, né? Tô do lado do meu ídolo, eu conhecia. A outra era o Edson. Com seus defeitos, com seus erros, com seus acertos. E aí é de ser humano para ser humano. Talvez ele carregasse muito mais isso, o valor na amizade, né? Do que propriamente o cara que se aproximava pelo Pelé. Eu acredito, não sei. Não, completamente. Ele sabia direitinho, ele sabia distinguir aqueles que estavam. Eu já contei isso no programa, não? Não lembro. Não? Eu tô com Alzheimer. Não, algumas vezes, algumas pessoas, amigos, né, meus, que queriam, obviamente, conhecer meu pai, eu sempre falava assim, vocês vão conhecer o meu pai. É o meu pai que vocês estão indo conhecer, vocês não estão conhecendo o Edson. Sempre tentei brifar, é lógico que as pessoas ficam nervosas, choram tudo. Mas por quê? E ele percebia, porque quando ia conhecer o pai da Flávia, ele estava lá com o raiderzão dele, é sensacional toda a roupa isso, descombinada. Agora, se ele percebesse que era o Pelé,
Ele ia tomar banho, daí ele demorava, ele não descia, era aquela... era o Pelé. Era o Pelé, entendeu? Ele fazia Era valer muito claro a diferença quando era para conhecer o pai da Flávia, e ele percebia, eu não sei, ele também é aquele Claro. sexto sentido, terceiro olho dele, ele percebia. O Celso, o fato de você ter trazido a memória, as coisas de Bauru, nesse bate-papo, você percebeu que ele não sentia falta, sentia falta, podemos dizer assim, de dar mais entrevista como o Edson, que as entrevistas eram muito mais voltadas só para o Pelé e muito poucas para o Edson? Sim. É um problema da mídia também? É aquela questão que a gente sempre fala, que o jogador de futebol, você sempre responde a mesma coisa, mas é porque a mídia sempre pergunta a mesma coisa, né? E por isso que no processo do livro, eu quis fazer uma coisa diferente, que foi o seguinte, como a gente já tinha pesquisado, já tinha selecionado várias imagens, e a gente não poderia levar os objetos que estavam na casa do Pelé para ele no escritório dele lá em Santos, né? Então eu imprimi, mandei revelar, né, as fotos e levei cerca de 15 fotos para o Pelé dos objetos dele e coloquei na mão dele e falei: Pelé, o que você lembra da sua caixa de engraxate? Quando você vê a sua caixa de engraxate, o que vem à sua cabeça? Quando você vê a sua camisa número 10 do Santos de 1958, o que você vê? E a partir daí, assim, acho que isso foi, abriu uma possibilidade para ele de falar coisas que ele talvez nunca tivesse falado. Como, por exemplo, quando eu levei uma das fotos que a gente fotografou de cabo a rabo, foi o primeiro passaporte do Pelé. Tá. Então, que ele me falou, que se imagina, Celso, a gente estava lá, fui convocado para a Copa do Mundo de 1958, eu com 17 anos, uma emoção muito grande. Aí chegou o dia de embarcar para a Suécia. Cadê? E eu cheguei lá e cadê seu passaporte? Ele não tinha. Ele não sabia o que era. Não, mas tô dizendo. Não, ele ok. Ele não tinha obrigação de saber, mas a CBD na época tinha, né? Mas acho que imaginaram. Ou seja, que ele, por ser a bagunça do futebol brasileiro já vinha. Legal. Lá de só esqueceram o passaporte do Pelé. Então é isso, ele falou, imagina o sufoco e eu assim, eu só pedia, papai do céu, arruma esse passaporte pra mim que eu quero jogar a Copa do Mundo. Imagina. E era fácil também pra deixar ele aqui, porque... Não, e fora que antes, muito bem escrito por ele se machucou num jogo, num amistoso anterior, né? Então imagina quantas emoções, né, para chegar nessa Copa aí. E é isso, mas isso só foi possível porque a gente estava lá com o passaporte dele, né, viu? E assim, é emocionante, tem o carimbo lá dele chegando o carimbo da Suécia, o primeiro lugar que ele visitou, incrível, assim, né? A gente emociona só de lembrar, e ele se emocionou também, por isso que eu digo, quando ele lembra das memórias, eu acho que ele não tinha exatamente um apego material com os objetos, mas ele tinha uma memória afetiva. Completamente, ele sempre foi muito afetuoso com essas, apesar de confuso, né? Muita história, mas é a memória afetiva das coisas. E muito sensível da parte do senhor escolher determinadas coisas, né? Também foi muito peculiar dele, foi muito assertivo. Isso também é, né? Mas é o que você fala. Eu acho que é o universo que conspira. Colocou o Celso no momento certo, escolheu os objetos, peças, né, as joias certas. O rádio do Dondinho que tem lá é o que o Dondinho escutou a convocação para a Copa de 58? Ou não? É o rádio que ele ouviu a derrota do Brasil na Copa de 50. Mas é o mesmo? É o mesmo. Né? Lá naquela época... As coisas duravam. Era um bem durável, né? É um bem durável. E a gente só não testou para ligar, porque se bobear o rádio até ligava. Funcionava. Era pilha e energia, não? Ou só... Energia, né? Energia. E é isso. Pensa, um rádio dos anos 50... do pai dele, imagina o que carregava isso para o Pelé. Toda a história começou, porque foi a partir daquilo que ele fez a promessa. Ele nem sabia se ele ia ser jogador ou não, ele só falou, eu vou ganhar. Mas você acha que ele não sabia, Flávia? Acho que não. Você sabia que ele dizia que ele queria ser... Acho que era piloto, se não me engano. Tem uma matéria dele. De carro ou avião? De avião. Porque o nome dele, né, é Edson, né, por conta da luz... de Thomas Edison, e daí tinha coisa do avião, e ele queria ser piloto, assim, se ele não fosse, tem uma matéria que ele diz isso.
Se eu não me engano, ele tinha lá em Bauru, ele ia ver no aeródromo, né? Até o momento que ele viu um acidente de... Ele viu não, né? Aconteceu um acidente de avião e ele viu, né, que o piloto tinha morrido e aí ele... Pô, acho que eu não quero, é muito perigoso. Ele moleque. Ele moleque. Exatamente. Graças a Deus a Varig perdeu um piloto e o Brasil ganhou o maior de todos os tempos, né? Para alguma coisa acontecer, outras... Sim, exatamente. Assim, né? Ação e reação. E Celso, nessas 4 horas, como é que você se sentiu? Como é que foi o pré? A verdade é essa, né? A responsabilidade de fazer um livro como esse. A sorte foi que eu esperei muito, porque eu ainda não conhecia o Pelé pessoalmente, e eu estava na casa dele, estava pesquisando, e a gente, naquele momento, não iria entrevistar o Pelé. Ia entrevistar só num segundo momento e eu já estava, assim, super ansioso, né? Porque é isso, você vai ter... Você vai tendo acesso, ainda mais, desculpa, te cortei muito feio, mas você é um cara que tem a história com você. Você já foi montando, você já era uma criança que adorava o Pelé. Então, você já tinha uma ideia, uma história. Com toda esse acervo rico, imagina o que foi a tua cabeça. Pirou, né? Só faltava chegar a pessoa ali para... Então, já era uma responsabilidade isso. Agora, imagina também um menino que está aqui encontrar o Pelé. Então, assim, eu queria nem pensar muito nisso, como seria essa entrevista, porque eu precisava primeiro... concentrar nas peças. E ter essa compostura de não chegar e dar um abraço nele, né? Porque é um ídolo. E aconteceu uma coisa muito legal na confecção do livro, que ao final o Pelé, como eu falei, não ia aparecer lá. E aí a gente fez todas as fotos, com o fotógrafo Léo Feltran, inclusive, que assim, passou junto comigo e com o Zé Luiz lá e com o Rogério toda essa semana. E a última peça que foi fotografada foi a estátua. Essa estátua em tamanho natural, que o Pelé depois disse que ele entrou numa caixa de gelatina. Foi um designer francês e uma japonesa que criaram um sistema para fazer uma peça em tamanho natural, que é assim, o Pelé entrou dentro de uma caixa de vidro, eu acho, e soltaram gelatina lá no meio, e aí ficou o molde do Pelé e puxaram com guindaste essa gelatina para cima, para ter o molde do Pelé para eles fazerem a estátua. É um negócio muito louco. Muito louco. E realmente essa estátua é impressionante, assim, até as veias do Pelé foram captadas ali nesse molde. E a gente fotografou a estátua e tal, e aí foi o último objeto, porque era grande, estava numa caixa. Estava numa caixa. E aí tudo bem. Fizeram duas estátuas? Duas estátuas. Uma ficou no museu. Eu tenho a foto com o museu, no museu até, eu tenho. E a outra ele tinha em casa. Isso, a outra ela ficou um tempo na sede da FIFA, depois foi para uma exposição e depois veio para ele de volta. E aí tudo bem, a gente estava guardando a foto, de repente o Rogério vem lá gritando assim, a estátua está andando! A estátua está andando. Daí a gente assim, lembra, o que é isso? E simplesmente aparece o Pelé, vindo assim, ô pessoal, tudo bem? E era isso. Ele tinha aparecido de surpresa, estava voltando de fora do combinado, estava voltando de uma viagem internacional, estava indo para casa dele e a gente estava lá. E aí, assim, acho que o impacto foi tão grande que a adrenalina subiu que vocês, assim, foi tão natural, porque uma coisa do Pelé, né, que eu acho que eu também vi nesse tempo que eu convivi com ele, né, nos eventos, ele deixava as pessoas muito à vontade. Né? Muito à vontade. Então, o Pelé já estava acostumado às pessoas que encontravam com ele tremerem, chorarem, se ajoelharem. E ele fazia uma coisa que, assim, que era genial e que, assim, explica muito do que ele é. O Pelé era o rei. Mas ele fazia que a outra pessoa se sentisse a majestade. Ele colocava toda a importância na outra pessoa, não nele. Ele tirava dele. Então, assim, eu testemunhei assim nos eventos, as pessoas falando assim, Pelé, meu Deus, eu não acredito que eu estou com você, eu sou seu fã há 30 anos, há 40 anos. O Pelé falava, pô, obrigado, é você que está me dando sorte, continua assim. Que legal. Então, assim, e naquele momento. De uma forma bem natural. Muito natural, né? Muito natural. Aí isso, poxa, a pessoa se sentia bem, ela tirava aquele peso, né? E ficava um contato muito gostoso. E foi o que aconteceu comigo. O Pelé já chegou fazendo piada. E ele sabia que a gente estava lá para fazer esse material do livro. E aí foi a outra coisa que eu vi de imediato. O quanto o Pelé era diferente, porque eu já fiz muita coisa com pessoas importantes, né, que a gente é jornalista, você acaba, né, tendo contato com entrevistados,
E muitas vezes as pessoas nem ligam muito, elas estão lá, cumprem o protocolo e tal. Mas o Pelé se envolvia, ele queria saber, mas e aí, o que vocês fotografaram? Ah, porque essa coisa é muito legal, vocês fotografaram, não pode faltar. Ah, isso aqui. E ele quis saber, assim, De por tudo. inteiro que a gente estava sempre, fazendo. Né? tudo. Se metia em tudo. Literalmente. Mas é isso que é legal. Ele se envolvia com uma paixão, assim. E eu falei, teve um determinado momento que eu falei, não, Pelé, eu não estava com caderno, não estava anotando, né? Porque a gente só estava conversando. Falei, Pelé, espera, depois você me conta lá, porque senão eu vou esquecer aqui, né? Não, tudo bem. E uma das coisas que marcou mais foi a massagista, que eu até vou pedir para a Flávia, né, que é fisioterapeuta, contar da massagista Mostra do a foto Pelé. da massagista e depois a gente vai colocar na tela. A massagista do Pelé, foi o primeiro objeto, que é isso aqui, que é uma máquina. É uma máquina de fazer massagem num rolo de madeira. Gente, isso dói. Pelo que vocês contaram, é do tamanho dessa mesa. É do tamanho dessa mesa. Não é que é uma pecinha. Não. É uma portátil, peça gigante. E todas os fios, né, de madeira rolam e ele sentava em cima. Não, e você ligava, ela fazia um barulho. Parece uma britadeira. Praticamente. Os vizinhos que deviam adorar quando o Pelé fazia massagem, né? De liberação miofascial hoje, essa é a máquina inicial. E o que primeiro ele falou, depois a gente vai contar o que a Flávia fez com a massagista. E aí foi engraçado, porque o Rogério ele vai vir aqui, ele falou assim, Celso, então, tem um objeto aqui que o Pelé já falou que quer fotografar, mas esse trambolho aqui é um massagista, né? Daí eu falei, pô, Rogério, mas o Pelé falou, a gente tem que pôr, né? Não, mas será? Vamos fotografar e depois a gente vê. Qual foi a primeira peça que o Pelé perguntou? Vocês já fotografaram? A massagista. E aí o mais legal, ele fez uma demonstração para mim. Ele ligou a máquina. Ele ligou, sentou. Que espetáculo. Porque ele fala assim, você pode ou sentar nela, aí ele sentava, né, e aí ficava... ou ele esticou a perna e pôs assim. E ele falou assim, olha, isso aqui, eu viajava com ela. E o Pelé nem sabia de onde veio essa aí. Alguém me deu. Eu ia te perguntar... Não sabe, porque procedência. É dos anos 60 isso aí. Realmente a palavra é um trambolho. É um trambolho. Você sabe aonde tem alguma coisa bem parecida? Que eu até tenho uma foto dele. Em Poços de Caldas tinha algum lugar que era de reabilitação. Isso faz parte de um acervo que tem lá. Poços de Caldas, salvo engano, tem termas tem lá. Tem termas, né? exatamente. Lá tem, porque uma vez eu fui num congresso de fisioterapia, porque eu sou fisioterapeuta nas horas vagas ultimamente, e tinha isso. E tinha essa máquina lá. Não, é sério. Tá, mas conta pro pessoal o que você fez com a massagista. Não, mas é que nos últimos tempos, gente, não dava mais para... Porque assim, a massagista é excelente para quem tem uma musculatura vasta. Ele já não estava mais com essa musculatura vasta e ele se metia a sentar nesse negócio. Então ele ia acabar se machucando. Então foi mais uma daquelas coisas que a gente meio que tira o motor, sabe? Ai, deu problema, deixa quietinho. Ou seja, a senhora tirou os aparelhos da sala de ginástica. Mas o Celso viu os aparelhos. Calma. A senhora tirou a massagista e... Proteção, estava protegendo ele. Meu Deus do céu, cara. Coitado desse homem. Vocês fizeram ele sofrer. Não. Eu não acredito nisso. Você enganou ele também na massagista. Qual foi a desculpa? Não, a massagista... Que tava solto o fio? Assim, nem me lembro qual é que era, mas enfim, não dava mais para ligar. Que era perigoso. Aquilo era Não, imagina. É um perigo. Mas ficava acessível dentro da casa para ele? Ou ele tinha que ir na sala de troféus? Não, porque ela ficava ao lado da sala de troféus, tinha a academia dele. Ah, entendi. Entendeu? Então, ou seja, a sala de troféus, vocês, a academia, o que tem daqui pra lá, leva tudo embora. Exatamente. Coitado do rei, viu? Eu vou falar. É por isso que de vez em quando cai o microfone aqui, cai o ponto. Não é fácil, é verdade, Celso. De vez em quando corta aqui, eu sei que é ele. Porque a Flávia aprontava. Esse tipo de coisa ele não gostava, não, viu, Lógico Flávia? que não. Gostava. Ele não gostava que desse pitaco. Ô, Celso, e pra você, qual que é a joia mais importante disso tudo? É a Julie Rimet? Não. Eu, como Pelé, eu acho que a caixa de engraxate tinha um valor para ele que, assim, que era insuperável. Né? Porque a gente... eu vi como ele se emocionou, né? E isso mostra também um pouquinho, né, da família. Porque a Dona Celeste guardou a caixa de engraxate do Pelé. Então, se você pensar que ele foi o rei, ele começou a ganhou Copas do Mundo, ganhou tudo possível.
Mas a caixa de engraxate estava lá guardada e ele contou o seguinte, que um dia ele chegou em Santos, né, com a Dona Celeste, e ela falou para ele, você lembra disso aqui? E era a caixa de engraxate. Mas ela guardou pra guardar, né? e o Não sabia Pelé da importância disso depois, né, Flávia? Com certeza não, totalmente Não, guardou por um orgânico. carinho, talvez uma coisa exatamente, afetiva, guardar. né? Mas o que mais surpreendeu ele depois foi o que ela mostrou na sequência, que foi a primeira A moeda moeda, né? Isso que eu que ia ele perguntar. ganhou, porque quando o Pelé começou a trabalhar, porque é isso, o Dondinho era jogador de futebol e se machucou, teve que trabalhar, né, na prefeitura, então o Pelé teve que ajudar, né, o pequeno Edson, o Dico ainda, né, teve que, né, fazer engraxar os sapatos das pessoas, e aí ele até brincou, acho que nisso aí eu superei muito o Pelé, porque eu engraxei muito mais do que 1000. Que legal. E aí a Dona Celeste, um dia, muito tempo depois, voltou para ele e falou, olha, você lembra disso, né? Claro, minha caixa de engraxate, que legal, você guardou. Mas isso aqui você não sabia. E deu uma moeda de R$ 200, que a gente colocou também no livro, para o Pelé, que era a primeira moeda. Por isso que eu acho que, assim, na família real ali, tinha alguma coisa muito especial, porque eu acho que a Dona Celeste sabia o que vinha. Porque, ó, essa é uma moeda aqui, ó. Ela é de R$ 400. A primeira, uma moeda do trabalho, né, dele, bonitinho. Não existe a moeda número 1 do Tio Patins? Então, no caso, essa aqui era do Pelé. Então, assim, como que uma família, né, uma mãe, guarda a primeira moeda esperando lá na frente, eu vou falar para ele, claro, não sabia que você ia ganhar o mundo como rei do futebol, né? Mas isso um valor familiar, é um valor familiar, é um valor exatamente. afetivo. E para mim isso assim, marca muito. Eu sempre fui um cara que sempre gostei muito de futebol e de camisa, então você via lá as camisas do Pelé, mas nada me impactou tanto quanto a caixa de engraxate. Onde está essa caixa de engraxate? A moeda, vocês sabem, não? No Museu de Santos, aqui. No de Santos. A caixa de engraxate eu tenho certeza que está lá. E acho que a moeda também. Eu acho que é a original. Acho que é a caixa. Acho que tá lá. Caixa, Acho que tá lá. O que foi para leilão? Muita coisa foi para leilão, Celso? Foi. Acho que teve uma parte que ficou, né, no museu. No museu, foi. E o resto foi colocado para leilão, porque... E aí entra um pouco isso que o Pelé falou na época, e por isso que eu acho que, assim, o mais importante para ele era a memória afetiva. Ele não tinha tanta ligação com a peça material. Ele sabendo que a peça estava lá, a única coisa que ele fala, que é o que eu coloco também no fim do livro, ele sentiu muita falta e ele não se perdoou por isso, porque ele perdeu o cueiro do Pelé, que a Dona Celeste deu para ele, o primeiro pano que envolveu o bebê Edson Arantes do Nascimento, e ele falou assim, é uma pena, né, porque perdi isso, rapaz, perdi o coelho. Daí eu até brinco, né, falo assim, se alguém souber do paradeiro do coelho, avisa que a gente coloca aqui, porque... O apelo aqui também, né? Porque foi o primeiro manto do rei, né? Isso eu não sabia, não, tô sabendo agora. Tá vendo? Mais uma novidade. Muitas novidades agora. Eu gostei, um termo que o Celso trouxe aqui, família real. Vocês escutavam muito isso, Flávio? Nunca. Mas faz sentido, né? Mas nunca. Ele não gostava? Nunca se colocou nesse lugar, Bola. Aí é que tá. Ele não se via nesse lugar. Trazendo um pouquinho para tua avó, ela tinha noção do que ela se tornou também, pelo que teu pai foi? Ou ela tem essa simplicidade também? Total simplicidade. Na verdade, nos últimos tempos, assim, lógico, lembra, né, que eu só tô num corte da família de 90 para frente, né? Ela nem gostava mais muito ela achava demais, ela achava que era tudo muito demais, que não precisava mais tanta fé, assustava, exatamente. E sempre muito simples, né? Essa coisa da família, muito simples. Com todo respeito à palavra, um bicho do mato. Mas todo mundo, eu acho, porque até como eu coloquei para o Celso, ele soube separar muito o Pelé do Edson. Ele blindou. Então, toda a família convivia com o Edson. Então, as coisas eram com o Edson. Tantos aniversários, todo mundo... aniversário de 70 anos. Não, era lá na casa da minha tia. Só nós. Frango, arroz, feijão. Que delícia nada isso, assim, não? Tudo muito simples. Eu falo, não tinha nada de sofisticação. Nunca nada. Muito simples. Tudo muito simples. A família...
assim, pouquíssimos amigos, então sempre ele vetou o que seria, né? O que o Pelé, que o quando rei- vai, o rei, é tudo ostentação. Eu brinco que algumas vezes você tá lá, é a princesa, e outro dia você é a Rapunzel, né? Não é a Rapunzel, não, a gata borralheira, Gata porque é borralheira. exatamente assim, porque um dia você é tratado com o tapete estendido e no outro dia seguinte você não é ninguém. E com ele é muito disso. Você tem que saber viver. Estar com ele era isso. Não ser. E ele fazia essa distinção. Estar na família é o Edson normal, que reclama de tudo, bravo, fica bravo. Agora o Pelé não. Também você queria que ele não ficasse? Você acabou com a academia do cara, depois a Não, mas massagista isso do cara. daí Queria já que foi ele... agora, nos últimos brincadeira um tempos. negócio desse. Eu mandava matar você, deserdar, porque, olha, Não, eu vou falar mas de... vamos lá, bola. Toda a E- família segue E é isso, porque o Pelé era tão grande que É. ele poderia ocupar o espaço inteiro, mas o Edson tinha que estar lá porque era um cara muito legal, era um cara que queria as outras pessoas por perto, era um cara que, assim, eu pude testemunhar, como eu falei, assim, como ele trazia as outras pessoas para junto dele, como ele lembrava e não esquecia de cada uma das pessoas que fez alguma coisa por ele. Então, esse cara, ele não podia, ele tinha que existir. Senão, se o Pelé entrasse, é só o mundo do rei, o mundo real, isso poderia acabar de vez com o Edson, mas não. O Edson estava lá, o plebeu sempre esteve lá, né? E ele gostava muito disso. Ele lembrava, né, da época que, na pensão lá de Santos, da bicicleta que ele tinha. E assim, como que um cara que chegou, tudo quando ele chegou, de ter lá nomeação de Sir da Inglaterra, prêmio de melhor jogador do mundo, prêmio de atleta do século, como que para ele, né, uma moedinha é tão importante? Né? Como que... E outra coisa, né? Sempre cortou o cabelo no mesmo lugar, nunca abandonou o Didi. Sim, não. Mas que ele arrebentasse o Didi quando ele ia lá, que aí ninguém... Coitado fechar, do Didi, né? mexa e tudo, mas é isso, né? A essência. Eu acho que ele também se sentia um pouco confortável. É quando ele descia do personagem Pelé. Total. Ele precisava disso. Precisava. Eu percebo Exatamente. quando as pessoas vêm contar as histórias, e a Flávia traz também um pouco disso, ele precisava se desintoxicar do Pelé. Era bom para ele viver isso. Né? E ouvir histórias das pessoas, ser um ser humano comum, por mais que não fosse, acredito eu. E você tem essa passagem da entrevista, né, que acaba, aí ele volta... Isso, a gente perguntou para ele como ele queria ser lembrado. Porque é isso, quando você vê a sala de troféus dele, assim, que é prêmios do mundo inteiro, um reconhecimento global, do que mais impactou você, né? Como você quer ser lembrado? Você fez mais de 1000 gols, você ganhou 3 Copas do Mundo, você ganhou, né, é o nome mais reconhecido de todos os tempos, né? Ele diz simplesmente o seguinte: queria ser lembrado como uma pessoa que procurou dar alegria para as pessoas e que procurou sempre fazer o bem. Então, assim, isso aí, olha, né, que abstração de tudo que ele tem, o mais importante era fazer o bem. Exatamente. Isso Ele dizia sempre muito. fez, né? Publicamente e não publicamente, né? O Mamá De contando a todas as história formas, do né? carroceiro, que ele encontrava o carroceiro e parava e pedia para dar o dinheiro. Depois já da passagem, que você foi descobrir que ele construiu uma capela ou... uma região lá de Macuco, Santos, né? no Macuco. Exatamente. Vão aparecendo coisas que ele fez e pessoas que ele ajudou. A gente recebe mensagem, mais a Flávia, obviamente, do que eu. Olha, parabéns pelo trabalho, o teu pai pagou a minha faculdade, o teu pai me ajudou com bolsa de sangue, o teu pai fez isso por mim. É impressionante o que chega de mensagem e que ela não sabia e que ninguém... Mas é o que a gente estava conversando, né? A Flávia, ela conheceu muito o Edson, né? E por ela ter chegado na família depois, você falou, né? Não teve contato tanto com o Pelé. Mas isso não tem problema, porque o Pelé vai aparecendo para ela e assim, para sempre, né? Para sempre, para sempre. Nessa questão que a gente estava falando aqui, quando tinha os lançamentos, que as pessoas, né, tinham esse momento com ele, quando no 1000º gol, quando ele perguntam para ele, né, ele acabou de bater um recorde, ele vai falar, ele vai lembrar das crianças. Né, ele não vai falar, puxa, aqui sou eu, sempre eram as outras pessoas. Sempre. Né? E aí rotularam hipócrita, não entenderam o recado, né? Não. E que é um recado que está válido mais do que nunca até hoje. Tapa na cara.
É um tapa na cara. O que você tem hoje é um tapa na cara. Exatamente. Só que os caras que lá atrás criticaram, talvez hoje a maior parte também não esteja vivo, mas não tiveram a humildade de reconhecer. E não é nem pedir desculpas, né? Eu acho que é uma retratação, de uma maneira reconhecendo, o Pelé estava certo. Né? O pedido de desculpas também, pelo que vocês falam, ele não estava nem aí. Sim, Não, Ele não faz guardava sentido, não. rancor e toca a vida. Exatamente. Você acha que se você tivesse chegado na família antes, com ele Pelé, alguma coisa teria mudado? Na Não. tua percepção com Não. ele? Não. Não, porque também, Bola, de novo falando, eu consegui também entender, né, tudo isso e o meu papel nos últimos anos, né? Não, a gente Mas- passa, eu nem sei como te explicar, é meio a vida como ela é, o seu pai, né? Não é? E eu falo até pelos meus irmãos, ninguém tinha esse olhar, ninguém. Talvez até se a gente fosse para esse lado da profissão, do jornalista, talvez tivesse um outro olhar, mas não tinha dentro de ver essa pessoa que é essa grandiosidade, o Pelé. Você tem acesso ao Edson. Claro. Não, mas eu pergunto, isso facilitou a tua proximidade com ele? Primeiro você não gostava de futebol, obviamente você sabia quem era o Pelé. Não, então, aí é que tá. É isso que eu falo. Não tinha muito essa coisa do futebol. Não, então você não gostava. Isso. Eu acho que isso. essa Facilitou. blindagem que o universo te deu também. Ah, não, pode ter facilitou facilitado, totalmente. né? Facilitou. Para enxergar esse outro lado, esse lado mais do humano. Porque Exatamente. se acontecesse comigo, eu com 19 anos você tinha, né? Pô, você imagina. Ser deslumbrada, sou filha do Pelé. Filho do Pelé. É um choque, né? Das duas maneiras. Exatamente. Não, mas então você tem toda a razão. Como eu não cresci com isso e também tinha esse outro lado que o universo conspira, eu fui e sempre fui conhecer o Edson. Eu não fui conhecer o Pelé. E eu fui filha do Edson e não do Pelé. Claro. Dos dois, né? Muito mais do Edson do que do Pelé. Não, isso eu sei. Não, você não sabe, não. Eu não sei. Não me chamaram para um aniversário, para ir Você no não cinema. sabe, não. Você acredita, Celso? Ali lá, isso é importante, que todo mundo acha o glamour de ser filha do Pelé. Não tem glamour, porque a gente não vivia o glamour do Pelé, a gente vivia o Edson, todos nós. Todos nós. Aí eu estou falando pelos meus irmãos também. Claro. Porque vocês podem ver, foram pouquíssimas as vezes que os filhos apareceram junto do Pelé. Né? Não, foram pouquíssimos, ou pontuais, né? Então a gente não vivia isso. Eu acho que é isso. O Pelé tinha um tempo limitado. Pelé e Edson tinham um tempo limitado. E o Pelé já ocupava tanto tempo e ele queria. O Edson tinha que estar com a família. Com a família, exatamente. Porque senão, é como eu falei, o Pelé ocuparia tudo. Então o Pelé fica para lá. Né? Pelé ficava da porta para fora. Ele entrava lá na casa, que daí também isso, né, eu brincava, né? A gente ia pro Guarujá e ficava naquele bunker. Ninguém saía de lá. Porque ficava com ele, a função da casa, ele tocando violão, virava à noite, todo mundo cantando. Ninguém saía da casa, porque primeiro que ele não saía e todo mundo queria ficar com ele, e era tão limitado que já tinha uma próxima viagem. Entendi, era curto o espaço. Era ficar lá com ele. Então vivia o Edson, não vivia o Pelé, né? Sim. Muito isso. E que assim, a gente vai falar, né, na teoria, puxa, que pena, você não aproveitou, mas ela aproveitou o Edson, que aí menos gente teve ainda, né? E o Pelé tá aparecendo, o Pelé tá aqui, eu tô dando um depoimento, assim como várias outras pessoas, e você, claro, sabia, né? Você via, mas o privilégio de ter visto o Edson, e as pessoas que estão aqui, estiveram aqui, quando falam do Edson, elas se emocionam mais, né? A Cléa, por exemplo, né? Que foi um depoimento incrível, e todos, né? Assim, quem teve o privilégio mesmo de ver o Edson, não esquece, e é por isso que eu fico tão feliz de ter encontrado o Pelé profissionalmente e ter visto um pouquinho do cara que ele era fora de campo, fora do personagem Pelé. Isso para mim... Porque você despertou isso, né? Isso que foi legal, você viu. Você conseguiu destravar ele dessa maneira, com essas peças, de trazer de 1940. Sensacional. De quando ele nasceu. Era o Dico. É a tua principal obra, Celso? É o teu principal filho?
É o que acho que assim foi o maior privilégio que eu tive profissionalmente, né, de ter essa abertura, essa janelinha, né, de entrar um pouquinho, né, na vida do Pelé, de conhecer o Edson e de superar em muito as expectativas que eu tinha ao fazer um trabalho como esse. Que legal. Porque para mim era assim, seria um privilégio de qualquer forma, mas se tornou muito mais do que isso, né? Muito mais porque assim, ter um filho junto com o Pelé, poxa vida, né? Assim, não, com certeza, né? que ele também, a gente teve um lançamento, então, no segundo momento foram as entrevistas que eu vi que ele se encantou e se envolveu e falou muito e passou do horário, e depois a gente teve o lançamento, e ele viu isso lá pronto. Em Curitiba, né? Em Curitiba, né? E assim, e ele ao ver o livro, você percebe que assim, ele parecia uma criança. E aí curtiu muito. E foi um outro momento legal, né? Porque ele fez meio que um talk junto, né? Então deve ter sido bem bacana. Nossa, foi muito gostoso. O que eu lembro disso, o único problema foi, porque aí o livro ficou pronto, e aí teve o lançamento lá em Curitiba. E eu, claro, queria um exemplar autografado pelo Pelé. Só que e a filha? Era essa a pergunta. Por causa do Hospital Pequeno Príncipe. Teve parceria, alguma coisa? Teve uma parceria do Hospital Pequeno Príncipe. Legal. Que eu até vi que tem eles tinham feito as medalhas também, tá atrás no livro. Aí foi lançado lá, né, num bate-papo, a gente conheceu o Hospital Pequeno Príncipe, que é a instituição que o Pelé dedicou parte da sua... que liberou os direitos, né? Para o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, isso. E aí, assim... um monte de gente, um monte de convidado, e eu com o meu livro lá, preciso conseguir o autógrafo do Pelé, né? Porque assim, era difícil, né? Aos 45 do segundo tempo, o Pelé já estava indo embora. Eu falei, por favor. Daí, você não tem o autógrafo ainda? Ele escreveu lá, aos céus, com carinho, Pelé. Então, assim, esse meu exemplar está guardado lá. Porque era isso, assim, a partir do momento que ele entrava num lugar, imagina, assim, você nossa, era muita emoção, Assim, as palavras às vezes até vão embora porque um trabalho que hoje eu, né, carrego com muito carinho, e a gente fez essa edição menor em homenagem ao milésimo gol, porque eu acho que o milésimo gol pro Pelé, o fato dele ter dedicado para as crianças, o fato, né, ele até brinca que se eu soubesse que o pessoal ia me chamar de hipócrita, eu tinha dedicado o gol para minha mãe. Mas assim, foi uma coisa que foi além dele. By the way, era para mãe mesmo. Né? A ideia inicial era para minha avó. Mas você viu, na hora da emoção saiu o que é a essência dele. Ele falou e dedicou. E por que não para o seu avô? Que era para ele o grande ídolo. Alguém te perguntou isso para ele? Não, nunca ninguém perguntou, e eu vou dar a minha explicação. Tá claro, não, é importante. Que eu já falei isso aqui porque a gente também. sabe a ligação que ele tinha com o Dondinho, né? Vamos lá. A ligação do meu avô é um amor conquistado. A minha avó, ele tinha que ter a aprovação dela. Tá. Eu já te falei isso. Ele ama essa mãe de paixão, ama esse pai. Mas o pai, ele tinha um outro approach. Meu avô era esse que abraçava, que estava perto. A minha avó, ela ama, óbvio, mas ele precisava de uma aprovação. Lembra que ela não queria que ele jogasse futebol. Sim. Então tem toda uma questão aí que daí a psicologia, né, Jung explica isso melhor do que eu, mas lógico, é a explicação da Flávia, tá? Mas eu acho que vai muito dessa linha. Não. E ela ficou brava que ele não dedicou pra ela? Acho que não, não sei, vai que ficou, né? A gente pergunta, né, Celso? A pessoa ela fala, naquele dia não fez janta. Minha preocupação é com a comida. O rei precisa se alimentar bem. Né? Aproveitando, depois de tirar a academia de ginástica, a massagista, vocês cortaram alguma coisa da alimentação que ele gostava? Assim? Não, muito pelo contrário. Ainda bem. Não ia ficar mais bravo ainda, Celso. Eu tenho que tomar conta da Flávia às vezes, porque é difícil. Ô Celso, tá à venda ainda hoje? A gente consegue encontrar exemplares da segunda edição? Porque o mercado de livro no Brasil, infelizmente, deu uma caída, né?
Deu, mas tem muitos guerreiros por aí. É. Né? Tem. O Pelé mesmo tem alguns livros, vários livros ainda em edição que as pessoas podem ir atrás, né? E a história dele tá bem contada, mas o legal do Pelé é que é isso, elas sempre aparecem em histórias novas, né? Porque a história do Pelé é contada pelas pessoas que conviveram com ele. Claro que está documentado, os recordes estão todos nos jornais, isso aí acho que dificilmente vai aparecer uma coisa nova, mas histórias dessas que vocês estão trazendo aqui semanalmente, novas histórias, vai me dizer que isso não dava um livro também, novo livro, né? Que é coisas que, assim, eu assisto né, o programa de vocês e falo, caramba, né? Obrigada, né? É o 7. Já somos 7. Não, mas porque são perspectivas completamente diferentes, únicas, né? De pessoas que viveram a intimidade, né? Uma história que eu sempre gosto de lembrar, que em todas as vezes o Pelé, quando ele oferecia o café, o café Pelé. Você quer um café, Pelé? Toma esse aqui, ele te deixa com o rei. Ele não sabe, conta pra ele, Celso. Eu não sei mesmo. Não sabe mesmo, não sabe mesmo. Pelé, eu sei que mas Pelé, conta. Ele te oferece uma xícara, toma. O brandy do café. Esse te deixa com o rei na barriga. Ele é quentinho, ele é... Como é que ele é gostoso? E é pretinho. E é o único que te deixa com o rei na barriga. Espetacular ele isso. Sempre Como é que falava é o café Pelé? Ele é gostoso, pretinho, quentinho e te deixa com o rei na barriga. Olha aí. Eu gostei dessa história, gostei, Flávia. E é isso, é só quem em algum momento teve por perto dele para saber, né? Isso não tá em livro, né? Não tá. É isso, é a história Mas oral. Era uma tirada do Edson essa. Sempre. É isso, a gente vai desmembrando. Ele era bem piadista, né? Super piadista, super divertido, assim, super engraçado. Sempre de bom humor. Sempre de bom humor. E também gostava de causar, né? Claro. Uma certa divergência. O Bola falou isso e o Celso falou aquilo. Claro, porque não, imagina, não ia ter graça nenhuma, só rede carinho, peão, tinha rede peão. A rede peão me contou. A rede peão me contou. Ô, Celso, a gente já está chegando no final aqui, mas eu queria entender, porque um vem e fala que o Pelé se vestia mal, mas eu, obviamente, olhando a sua obra, eu vi que tem umas fotos dele, tá bonito, né? Era roupa de trabalho essa? Era, Flávia? Era roupa de trabalho do Edson. Ah, entendi. Porque o Pelé gostava do Safari. Do Safari. Pelé, quando coisa tinha maravilhosa. eventos... eu gostava do Safari. Só a Mamá que falou que achava que não era tão adequado. Poxa, mas quem sou eu para questionar a indumentária do rei? Eu também não estudei moda, então eu não posso falar nada, né? Eu tenho que ficar quieto. Ô, Celso, aqui a gente tem 2 perguntas finais. Uma legal que sou eu que faço e a outra mais legal ainda que é a Flávia que faz. Você, obviamente, tem mais ou menos a nossa idade aqui. É nada, ele é baby. Ah, não, ele regula com você, eu que sou mais velha. Não, você é mais nova. Você é princesa. Eu sou mais velha. A Placar, historicamente, trazia as carinhas do jogo de botão. Ixi. Né? A gente quer resgatar isso, a molecada hoje que está muito no videogame, no YouTube, a incentivar esses jogos de tabuleiro, enfim. A gente gostaria que você escalasse, que montasse o seu time de botão. Pode ser o time do Celso criança, pode ser o time do Celso jornalista, o time do Celso escritor, enfim. A única coisa que nós não abrimos mão é do camisa 10. O 10 é o Pelé. O resto você monta da maneira que você quiser. Vamos começar pelo goleiro. Goleiro camisa 1, Marcos. Do Palmeiras. Vai jogar no 4-4-2? 4-4-2. Tá. Lateral direito. Pode ir montando. Você pode ir montando. Marcos. Cafu com a camisa 2. A gente pode colocar na camisa 3 nosso zagueiro Antônio Carlos. Tô né? gostando desse moço. Assim, dos 3 que ele trouxe, eu aprovo. Porque, assim, vou falar, claro, dos que eu vi jogar. É lógico. Né? Não, é seu time, seu botão. E eu, sendo palmeirense... Mas é o que a Flávia fala, é o seu time de botão. Pois é, o meu botão. Zero né? julgamento, é o seu botão. Eu fui muito impactado também pelo título de 1993, assim como o seu filho, São Paulino, agora deve estar, né, assim, super feliz com o título de 2023. Eu lá, o moleque, vendo o
Palmeiras campeão pela primeira vez, então assim, é um time que não sai da minha cabeça. Até então você também não tinha comprado Pois é, por pôster. isso que eu falei, por isso que eu me identifico também, isso, né? o Arthur Exatamente. Também, com 16 anos foi comprar o primeiro pôster da Placar. É isso, como o Celso, como eu, é normal, viu, Flávio? Ficar muito tempo sem ganhar, é normal. E como os corintianos que ficaram durante 23 anos, né? Graças muito Não, Pelé, exatamente. né? É isso. Antônio Carlos... Vamos com o Tonhão na camisa Tonhão do Tonhão e Roberto então? Carlos. E aí agora a gente pode mudar um pouquinho, né? Tá Porque bom. assim, tivemos como grandes volantes, né? César Sampaio, que eu vou colocar. Veio aqui, que veio fofo. aqui, né? Assim, é um cara que teve a É história uma no graça. Santos, né? É. O Edmundo na camisa 7. Adoro Edmundo também. Né? O camisa 8, vamos ver. Eu acho que eu vou fazer uma concessão pro Dr. Sócrates, né? Que acho que César assim ele... Sampaio, Edmundo, Sócrates e Pelé. É isso? E Pelé, tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Tá bom. E aí os dois da frente? O Evair, ainda no time de 93. E aí o camisa 11 tem que ser o Romário, né? Que da sua camisa aí 94. de 94, né? Gostei desse Assim, time. Bom, né? Você escalava um parecido. Bem parecido. Bem parecido. Bem parecido. Treinador. O treinador... Acho que aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha verde e vou colocar o Abel Ferreira, Perfeito. Ó, também Né? gosto. Campeão, claro. né, que a Flávia conheceu, né, no começo Conheci. desse ano. Você Exatamente. gostou do Abel, né, Flávia? Eu gostei. Eu gosto. Ele foi super gentil com você, né? Extremamente. Mas ele é um cara um fora cara super dos preparado, campos, né? ele é bem preparado. Eu acho que no campo tem uma questão que até eu admiro, sabe por quê? Porque é muito passional. Ele não tem o controle. É só isso. Porque, e aí, eu como mãe, né? Assim, a gente fala tanto de controle e tudo mais, eu vejo que são as reclamações das mães, né? Mas eu acho que ele é Você um acha cara que legal. Não. O comportamento dele, sabe? É que o jogo permite muita coisa, Então, né? é isso que eu falo. A esfera futebol, gente, para quem ama, é muito mais complexo, né? Oh. Extrapola. Por isso que eu entendo. Mas eu sei que tem mãe que reclama do comportamento dele, coisa e tal. Mas eu, Flavinha, particularmente, eu aprovo. Mas ele é um treinador, assim, todos acabam em determinado momento saindo um pouquinho da linha, né? Não, o teu pai mesmo, né? Às vezes, óbvio, de tanto apanhar, ele também tinha que bater. Exatamente. E não é por isso que ele era uma pessoa agressiva, Não, muito pelo que sai batendo contrário. nos outros, né? Não, muito pelo contrário. É isso, acho que o jogo te permite algumas situações que fogem da normalidade. Exatamente. Agora para de enrolar e por favor, faça A pergunta, Celso. A pergunta é a seguinte: meu pai está aqui com a gente. O que você falaria para ele agora? Acho que eu tenho uma palavra que todo mundo tem que falar para ele, que é obrigado, né? Obrigado, no meu caso, por ter permitido, né, de eu, né, conviver com ele, essa janelinha, como eu falei, mas assim, pelo que ele fez pelo esporte, pelo que ele fez pelo Brasil, pela sociedade brasileira, né, porque passou em muito a questão do futebol. Então, assim, acho que uma palavra dessa gratidão, esse obrigado para ele é o que eu disse e que pude dizer pessoalmente para ele também, né? Porque acho que assim, a gente quando, né, tem esse contato e tem esse distanciamento, mas ao mesmo tempo sabe da importância, né? E eu não deixei passar mesmo, porque eu falei, eu tô diante de um cara que era quase mitológico, mas que se tornou uma pessoa real quando você tá lado a lado com ele. Então, assim, foi muito feliz e acho que só o obrigado, ele resume muita coisa, um sentimento. Fofo, né, Muito Flávia? fofo. E assim, eu tenho certeza absoluta o quanto você tocou. Eu vou chorar. Tocou o coração dele com esse trabalho. Ele gostava, né? Muito. Foi o que ele mais gostou. Não posso dizer que ele mais gostou, mas eu tenho certeza, assim. Eu sei que tocou muito. Muito. É legal muito, escutar isso, né, Celso, hoje, né? Muito. Foi Eu muito só posso especial. obrigado, viu, Muito Flávia? especial. É o que você fala, tem vários livros, né? Tem vários, mas esse aí eu sei. Ele tinha um carinho muito de sentar e falar. É porque traz o Edson. É isso. Celso,
Obrigado, viu? Muito gostoso, brigadão. Muito obrigada obrigado a mesmo, você. foi muito legal, muito legal. Que E bom. continuem, assim, realmente assim, o trabalho que vocês estão fazendo aqui, né, todo domingo a gente vê, né, acho que assim, descobre histórias novas e é isso, é um legado que não pode parar e vai continuar e a gente está aqui para ajudar vocês. Que legal. Pode deixar, tomara que o chefe tenha escutado isso, né, Flávia? Com certeza, Os né? dois. E você, o legado do rei dessa semana fica por aqui. Já deixou seu like? Ainda não? Então vai lá. Por favor, né? No joinha. Mesmo se não tiver gostado do programa, né? É impossível. deixa lá. Esse daqui não dá pra não gostar, gente. Impossível. É ultra interessante. Nossa, minimamente sensível, é sensacional. E várias curiosidades. Gente, vai atrás do livro, porque tem muita coisa eu vou até pôr que de vocês novo aqui, não ó. conseguem imaginar a quantidade de coisa que As esse tal joias do Pelé Rei Pelé. juntou na vida. Aqui, ó. A caixa de engraxate. Você falou que não tinha, tem aqui atrás, ó. É verdade. Ó que beleza. É isso. O legado do rei volta semana que vem. Com surpresa pra vocês, viu? Beijo. Tchau. Obrigada, Celso. Nem sei qual vai ser a surpresa. Nem eu também, mas tudo bem. Inventa qualquer Mas coisa. sempre tem. Muito Sempre tem legal. alguma coisa.